Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira, professora de Língua Portuguesa. Esse é o curso Questões Comentadas da Fundação Seis Gran Rio. Hoje nós vamos falar sobre a concordância verbal e nominal, assunto muito explorado pela Seis Gran Rio nas suas provas. Você vai entender como essa banca costuma cobrar em relação à concordância verbal e nominal. Veja número 1. Em qual das frases abaixo a concordância verbal, segundo o registro culto e formal da língua, está incorreta? Letra A. Deve haver pessoas que não sejam passionais e tendenciosas. Verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Ou seja, ele não faz concordância justamente porque não existe uma pessoa a que ele se refira. Perceba que esse verbo está numa locução verbal. E quando este verbo estiver numa locução verbal com sentido de existir, cabe ressaltar, a impessoalização passa ao verbo auxiliar. Então, o verbo dever também deve ficar no singular. Portanto, a letra A está correta. Vamos para a letra B. Não se ouvia mais os conselhos dos amigos. O verbo ouvir é transitivo direto. Quem ouve, ouve alguma coisa. Perceba que estamos diante de uma voz passiva pronominal ou passiva sintética, aquela construção de verbo transitivo direto mais se, pronome apassivador. Aqui está o se, o pronome apassivador. Temos um sujeito paciente. Este verbo se refere a um sujeito. Que sujeito é esse? Os conselhos do amigo. Repare que o núcleo está no plural, conselhos está no plural e o verbo deve fazer a concordância com o núcleo no plural. Então, como é que seria a frase escrita de forma correta? Não se ouviam mais os conselhos do amigo. Faltou a marca de plural nesta oração. Portanto, a letra B está incorreta e é exatamente a frase que nós procuramos, que é a frase incorreta, como sugere a Seis Gran Rio. Vejamos a letra C. Façamos a análise da letra C. Já faz meses que ele passou a escutar sua consciência. O verbo fazer no sentido de tempo ou no sentido de clima também, nesse caso aqui é tempo decorrido. Quando isso acontece, nesses dois sentidos, com essas duas semânticas, o verbo fazer é impessoal e deve permanecer na terceira pessoa do singular. Portanto, a frase da letra C está escrita de forma correta. Vamos eliminá-la. Veja a letra D. Quem eram as pessoas mais importantes de sua vida? O verbo ser aqui faz a concordância com o termo a que se refere. Pessoas, as pessoas. As pessoas eram. Então, o verbo está perfeitamente flexionado em sua forma plural. Eliminamos a letra D. Veja a letra E. Fui eu quem lhe mostrou a pessoa mais importante da vida dele. Nós temos aquela construção pronome pessoal mais pronome quem mais verbo. Nessas construções, você pode fazer a concordância de duas formas. Fui eu quem lhe mostrou, fazendo a concordância do verbo com o pronome quem, ou fui eu quem lhe mostrei, fazendo a concordância com o pronome pessoal eu. Eu mostrei. De qualquer forma, a frase está escrita corretamente. Eliminamos a letra A e comprovamos que a resposta da número 1 é a letra B de bola. Vamos para a número 2. As palavras que na sequência completam corretamente as frases acima são. Tome muito cuidado com essas construções com a palavrinha se. Tome bastante cuidado, porque se for pronome indeterminador do sujeito, o verbo deve ficar no singular e não há nenhuma concordância com o sujeito. Mas se for pronome apassivador, o verbo deve concordar com o sujeito paciente. Vejamos as frases. Debateram-se ou debateu-se ontem na reunião as questões sobre ética e moral. Vejamos a transitividade verbal. Debater. Quem debate, debate
alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Ora, verbo transitivo direto mais ser é caso de voz passiva pronominal ou passiva sintética. Lembre-se, o verbo deve concordar com o sujeito a que ele se refere. Então veja que aqui nós temos as questões, é o termo que funciona como sujeito, o sujeito está no plural, o verbo também deve figurar no plural. Colocando aqui a forma correta, debateram-se. Podemos eliminar a letra B, porque está no singular, e podemos eliminar a letra C também, e a letra E. Estamos diante de duas opções, letra A ou letra D. Vamos ver a número 2. Fala-se muito atualmente sobre política. Repare que nós temos somente uma opção. As duas, tanto a letra A quanto a letra D, mostram o verbo falar no singular. Qual seria a análise? Fala-se muito atualmente sobre política. O verbo falar nessa construção é intransitivo. Verbo intransitivo mais ser, nós temos um caso de pronome indeterminador do sujeito e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Lembrando que sobre política é o assunto. Então, colocando aqui a construção correta, fala-se muito atualmente sobre política. Vejamos a número 3. Devem-se considerar ou deve-se considerar as ponderações que ela tem feito sobre o assunto. Quem deve considerar alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais ser, caso de pronome apassivador. Qual é o sujeito? As ponderações. Então, repare que este sujeito está no plural, o verbo também deve figurar no plural. Então, nós temos devem-se considerar as ponderações que ela tem feito sobre o assunto. Temos a resposta, a letra A. Eliminamos, portanto, a letra D, porque na última opção o verbo está no singular. Então tome bastante cuidado. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto mais ser, trata-se de um pronome apassivador, o verbo deve concordar com o sujeito a que se refere. Verbo transitivo indireto ou verbo de ligação ou verbo intransitivo mais ser é caso de pronome indeterminador do sujeito e o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Vamos para a número 3. Substituindo-se em 1 o verbo haver por existir e em 2 o verbo existir por haver, a sequência correta é. Então a banca oferece duas frases e propõe uma substituição do verbo haver pelo verbo existir, na frase 1, e na frase 2, no verbo existir pelo verbo haver. Vamos fazer essa substituição. Há amigos de infância de quem nunca nos esquecemos. Ora, se eu substituir o verbo haver pelo verbo existir, o substantivo amigos passa a funcionar como sujeito do verbo existir. E o sujeito está no plural, então o verbo também deve figurar no plural. Existem amigos de infância de quem nunca nos esquecemos. O que nós já podemos eliminar? A letra B, também a letra C e a letra E. Estamos diante da letra A e da letra D. Veja a segunda opção. Você deve substituir o verbo existir pelo verbo haver. Deviam existir muitos funcionários. Então, nessa frase aqui, muitos funcionários funciona como sujeito do verbo existir. Até por isso, o verbo dever está flexionado no plural. Mas se eu substituir o verbo existir pelo verbo haver, a impessoalização do verbo haver passa à locução verbal, o verbo auxiliar dessa locução. Então, como é que fica essa estrutura? Devia haver muitos funcionários desesperados. Por isso, talvez existissem discordâncias. Nessa construção, discordâncias funciona como sujeito de existir, mas trocando pelo verbo haver, este verbo fica no singular. Respeitando a forma verbal, nós temos houvesse no singular. Houvesse entre os elementos do grupo. Então, repare que nós temos existem,
amigos. Depois nós temos devia haver muitos funcionários, essa construção, e depois houvesse discordâncias entre os elementos do grupo. Nós temos como resposta a letra A, portanto. Eliminamos a letra D, porque há uma incorreção nessa segunda construção da locução verbal. Vamos agora para o número 4. A concordância nominal está corretamente estabelecida em: perdi muito tempo comprando aquelas blusas verde garrafas. Perceba o seguinte, aqui nós temos um adjetivo composto. E qual é a regra do adjetivo composto? Quando for indicativo de cor, no caso aqui, verde, e depois nós tivermos um substantivo, o que acontece? Esse adjetivo composto permanece invariável, ou seja, não há flexão. Como é que é a construção correta? Comprando aquelas blusas verde garrafa. A construção fica no singular justamente porque o adjetivo composto tem como segundo elemento um substantivo. Eliminamos a letra A. Lembrando que o comando da questão pede uma alternativa extremamente correta. Veja a letra B. As milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do artista. A palavra milhar é do gênero masculino. Se ela é do gênero masculino, o artigo deve fazer concordância com esta palavra. Então, a construção não é as milhares de fãs, e sim os milhares de fãs. E sim os milhares de fãs, o artigo fazendo a concordância com a palavra masculina. Eliminamos a letra B, portanto. Veja a letra C. Comenta-se como certo a presença dele no Congresso. Ora, certo é um adjetivo, e o adjetivo, você sabe, é palavra variável. Ele deve concordar com o nome, com o substantivo a que ele se refere. Veja que o adjetivo se refere ao termo a presença no feminino e singular. Então, como é que seria a construção correta? Comenta-se como certa a presença dele no Congresso, adjetivo concordando com o substantivo a que faz referência. Eliminamos a letra C. Veja a letra D. As mulheres por si só são indecisas nas escolhas. Só é um termo que funciona, neste caso, como adjetivo. Veja que você pode trocar por sozinho, sozinha, sozinhos ou sozinhas. As mulheres, feminino e plural, por si sós. Então, o adjetivo só se flexiona concordando com o substantivo a que faz referência. Mas esta palavra também pode ficar no singular se indicar, se tiver a semântica de somente, aí será um advérbio. Um exemplo, ele fez só isso, ou seja, este só não é sozinho isso, e sim somente isso. Portanto, é um advérbio e deve ficar invariável. No caso da nossa questão, nós temos um adjetivo, só funcionando como adjetivo, fazendo referência a mulheres, que está no plural, então nós devemos fazer essa concordância também no plural. As mulheres, por si sós, são indecisas nas escolhas. Eliminamos a letra D. Veja a letra E. Um assunto desses não deve ser discutido em público. Veja que o termo discutido faz referência ao substantivo assunto, masculino e singular. Há uma perfeita concordância entre os termos, achamos a nossa resposta. Resposta da número 4, letra E. Vamos para a número 5. Transpondo o período a pai que nunca viu o próprio filho para o plural, veja que nós temos dois comandos. Nós devemos transportar para o plural e substituir o verbo haver por outro verbo ou locução verbal de sentido equivalente. Que verbo é esse? O verbo existir. Então, a banca completa. O período que não apresenta erro quanto à concordância verbal é. Primeira coisa que você vai fazer é passar esta frase para o
plural. A pais, sem pensar no verbo haver para não errar. Então, a pais que nunca viram os próprios filhos. Veja que próprios deve concordar com o substantivo, está no plural. Perfeito. Então, nós cumprimos a primeira etapa da questão, que é passar a frase para o plural. Agora nós vamos substituir o verbo haver por outro verbo ou uma locução verbal. Então, o verbo haver pode ser trocado pelo verbo existir. Trocando o verbo por existir, eu devo fazer a concordância, porque agora o substantivo pais vai ser o sujeito do verbo existir. E esse substantivo está no plural. Então, eu devo escrever: existem pais que nunca viram os próprios filhos. Aí fica mais fácil, porque você somente vai buscar a opção correta, que é a da letra A. Vejamos o erro da letra B. Devem haver pais? Não, repare que a banca pede para você substituir o verbo haver por outro verbo ou uma locução verbal. Perceba que devem haver é uma locução verbal? Sim, mas o verbo auxiliar está flexionado e essa flexão está incorreta, justamente porque o verbo haver no sentido de existir é impessoal e essa impessoalização passa à locução verbal. Eliminamos a letra B. Veja a letra C. Deve existir pais que nunca viram os próprios filhos. O verbo existir tem um sujeito, ele é um verbo pessoal. Que sujeito é esse? O termo pais. Se o sujeito está no plural, o verbo também deve figurar no plural. Então, a forma correta: devem existir. Eliminamos a letra C. Letra D. Hão de haver pais que nunca viram os próprios filhos. Temos o verbo haver como principal e o verbo haver também como auxiliar de uma locução verbal. Só que essa impessoalização, como já falamos, passa à locução. Então, não deveria haver essa conjugação do verbo auxiliar. E sim, o verbo auxiliar deveria ficar no singular. Há de haver pais que nunca viram os próprios filhos. Eliminamos a letra D. Veja a letra E. Há de existir pais que nunca viram os próprios filhos. Verbo existir é pessoal e deve concordar com o sujeito a que faz referência, no caso, a palavra pais. Então, aqui eu devo flexionar este verbo. Hão de existir pais que nunca viram os próprios filhos. Eliminamos a letra E também. Comprovamos que a resposta da número 5 é a letra A. Continuaremos a correção das questões na próxima parte do vídeo. Até já!